Eu selarei os céus. Capítulo 18. Bordo da seita externa. O tempo voou. Meng Hao nem sequer tomou metade de um passo para fora da caverna do imortal. Ele não queria sair e não queria ver ninguém. Ele nunca poderia esquecer como Wang Tengfei tinha virado o mundo inteiro contra ele. Ele se sentou com as pernas cruzadas, olhando para as unhas, encrustado de sangue seco. Sua expressão indiferente anterior transformou-se em ira, então em sombria. Finalmente, um dia, a porta principal da caverna imortal se abriu e o luar derramou. A irmã Senoshu estava ali na porta, em volta do luar que obscurecia suas feições. Meng Hao não disse nada, e nem ela. O tempo passou. Finalmente, ela disse: Eu terminei a minha meditação isolada apenas ontem. Meng Hao ficou de pé saudando-a com as mãos unidas. Wang Tengfei tem um fundo importante, ela continuou suavemente. Ele não é do estado de Zhao, e sua base de cultivo está no 6º nível de condensação de Qi. Os anciões da seita já o escolheram para ser promovido à seita interna. Você não deve provocá-lo. Esse irmão Júnior entende, disse Meng Hao com um sorriso. Sua expressão parecia ter retornado ao seu estado normal, como se ele tivesse abandonado qualquer neada sobre o que tinha acontecido. Embora, no fundo dos seus olhos, existia algo que nunca antes tinha aparecido em seus 16 anos de vida. Era uma luz fria que se mantinha enterrada tão profundamente que só ele podia sentir isso. Os outros não teriam noção. No entanto, disse a irmã Senoshu, se ele causar mais problemas para você, tudo que você tem a fazer é quebrar esta tira, e eu irei senti-lo, mesmo que eu esteja meditando em reclusão. Um momento passou e então ela acenou com a mão. Uma tira de jade de cor púrpura apareceu ao lado dele. As 4 pessoas que eu trouxe para a montanha naquele dia, você é o primeiro a ser promovido para a seita externa. Seu companheiro com quem você trabalhou no pavilhão dos servos do norte está sendo promovido hoje. Amanhã de madrugada, ele vai chegar à seita externa para se registrar. Com isso, ela se virou para sair. Muito obrigado, irmã Senoshu. Eu tenho uma pergunta que eu gostaria de fazer, disse ele. Eu estava esperando a irmã Sênior para me explicar. Minha base de cultivo está no 4º nível de condensação de Qi. Considerando meu talento latente, quanto tempo você acha que vai demorar para eu chegar ao 7º nível? Para chegar ao 4º nível de condensação de Qi em menos de um ano, parece indicar que você teve um pouco de sorte em seu cultivo. Você não precisa explicar os detalhes e eu não vou perguntar. Sem tal fortuna, isso pode levar 10 anos para o mais rápido. A taxa mais lenta pode levar metade de um ciclo de 60 anos. O 4º, 6º e 8º níveis são todos os pontos de gargalo, especialmente o 6º. Sem um pouco de sorte, é difícil romper para o 7º nível. É assim para todos? Sim, para todos. Em seguida, ela se foi. Meng Hao se sentou com as pernas cruzadas e um olhar afiado brilhou em seus olhos. Uma hora mais tarde, ele se levantou e saiu da caverna do imortal pela primeira vez em dias. As estações do ano estavam mudando de novo e parecia que o outono chegaria dentro de alguns dias. As folhas estavam começando a mudar de cor e o vento percorria as montanhas e vales. Sob a lua brilhante, Meng Hao fez o seu caminho ao longo de um pequeno caminho para as montanhas selvagens. Tudo estava silencioso e a única coisa que podia ser ouvido era o farfalhar suave das folhas que caíam. Assim, Meng Hao fez o seu caminho em direção à montanha do norte. Ele queria ir ver o gordo. Em toda a seita, ele era seu único amigo. O pavilhão dos servos do norte era tranquilo a esta hora da noite. Quando ele se aproximou, ele ouviu os sons de ronco enchendo o ar, um tipo especial de ronco que ele tinha se acostumado em seus 4 meses como um servo. O jovem com cara de cavalo que presidia o pavilhão dos servos do norte estava sentado com as pernas cruzadas sobre a grande pedra. De repente, ele abriu os olhos e olhou para Meng Hao, surpreendido por um momento. Então ele se levantou e saudou o Meng Hao com as mãos unidas. Saudações, irmão Sênior Meng. Rumores sobre Meng Hao abundavam recentemente e claro que o jovem com cara de cavalo tinha ouvido falar deles. Não há necessidade para formalidades, irmão Sênior, disse Meng Hao. Estou aqui para ver um velho amigo. Dando uma olhada na base de cultivo do jovem, Meng Hao poderia ver que ele era do 3º nível de condensação de Qi. Ele parecia como se tivesse estagnado no 3º nível por vários anos. O irmão Sênior com cara de cavalo assentiu. Após Meng Hao ir para o pavilhão dos servos, ele sentou-se com as pernas cruzadas, com uma expressão estranha em seu rosto. Com um suspiro,
ele fechou os olhos novamente. Meng Hao entrou no pátio e encontrou a 7ª casa ao leste. Quando ele se aproximou, os sons de roncos do gordo encheram o ar. Assim que ele entrou, uma expressão estranha encheu seu rosto e o sentimento de inquietação que já tinha enchido seu coração recentemente começou a se dissipar. O gordo estava ali de costas, roncando. A outra cama na sala tinha sido empurrado para longe da parede, formando um pequeno vão. No vão, dormindo, estava um homem grande que se intitulava Vovô Tigre. Mesmo que ele estivesse dormindo, seu rosto parecia estar contorcido de medo, como se tivesse encontrado algo terrível em seus sonhos. Sua cama de madeira estava coberta com uma infinidade de marcas de mordida. Em alguns lugares estava tão mastigado, tanto que parecia que logo poderia desmoronar. A mesa de madeira tinha desaparecido, e Meng Hao imaginou que ela deve ter sido completamente devorada. Até as paredes tinham marcas de mordida sobre elas. Em contraste, a cama do gordo permanecia livre de mordidas. O homem grande no canto tremia. Em seguida, soltou um grito miserável. Ele estava obviamente por meio de pesadelo. Dada sua aparência quase doentia e as olheiras sob seus olhos, parecia que ele não tinha dormido bem ultimamente. Meng Hao só podia imaginar as circunstâncias infelizes o que o havia atormentado até estado atual. Parecia que o grito tinha despertado o gordo. Ele se sentou parecendo irritado. Viu Meng Hao. De repente ele ficou animado. Galinha selvagem? Você trouxe alguma galinha selvagem? Meng Hao olhou para ele, incapaz de conter o riso. Ele era redondo como sempre, aparentemente não tendo perdido nem um pouco de peso. Na verdade, ele parecia até um pouco mais gordo. Seus dentes também haviam crescido mais, por cerca de mais da metade. Quando ele falou, eles brilhavam intensamente. Ouvi dizer que você alcançou o primeiro nível de condensação de Qi, disse ele com um sorriso. Então eu vim vê-lo. Eu estava com tanta pressa que eu não tive tempo para pegar uma galinha. Ele sentou-se na cama ao lado do gordo, examinando os dentes. O gordo, orgulhoso de sua base de cultivo, começou a falar. Meng Hao não disse muito. Em vez disso, ouviu o tagarelar do gordo. Logo, a lua começou a cair e o sol começou a subir. As feridas no coração de Meng Hao também começaram a se dissipar, deixando para trás apenas cicatrizes. As unhas na caverna do imortal e o olhar frio em seus olhos fundiram-se dentro de Meng Hao, criando uma aparência mais madura. Ao amanhecer, Meng Hao saiu com o gordo. O vovô Tigre os assistiu irem e lágrimas escorreram em seu rosto. Suas lágrimas mexeram com o gordo e antes que ele pudesse sair do pátio, ele correu de volta, deu-lhe um grande abraço e então disse alguma coisa. Tudo o que lhe disse fez com que o rosto do homem grande ficasse pálido e o seu corpo tremer. O que você disse a ele? Perguntou Meng Hao, quando eles estavam prestes a se dirigir à seita externa. Ele é uma boa pessoa. Depois que você saiu do pavilhão dos servos, ele se tornou meu amigo. Ele estava tão chateado por estar me deixando, mas eu simplesmente não posso levá-lo. A expressão de dor apareceu em seu rosto. Eu disse a ele que gostaria definitivamente de voltar muitas vezes para visitar. Continuou o gordo emocionalmente. Você parece durão, mas ele é realmente um pouco covarde. Ele sempre tem pesadelos quando ele dorme, pobre rapaz. Meng Hao não disse nada, nem perguntou mais nada sobre o homem. Assim que os dois entraram na seita externa, as pessoas olharam para Meng Hao com expressões estranhas, como se estivesse mensurando. O gordo falou animadamente, e parece que você realmente agitou as coisas na seita externa, Meng Hao. Todo mundo está olhando para você. Em sua mente, ele descobriu que poucas pessoas estariam dispostas a intimidá-lo desde que ele tinha Meng Hao às suas costas. Meng Hao sorriu, mas não explicou nada. Quando eles estavam quase no pavilhão do tesouro, Meng Hao parou de andar. Ele observou o gordo se aproximar do edifício. Na quantidade de tempo que leva para queimar meia vara de incenso, o gordo voltou todo entusiasmado. Em sua mão, ele carregava uma espada curta, coberta com uma camada de escamas, como de peixe. Não era nem um pouco afiada, mas em vez disso, era áspera. O gordo balançou a espada no ar e disse: Viu o tesouro que eu peguei, Meng Hao? É realmente um grande tesouro. Meng Hao estava prestes a perguntar o que poderia ser usado para que quando o gordo abrisse a boca e começasse a lixar os seus dentes com ele. Um som de raspagem pôde ser ouvido e Meng Hao não tinha certeza se deveria rir ou chorar. É ótimo, disse o gordo parecendo mais e mais animado. Meus dentes continuam a ficarem maiores e eu estou constantemente à procura de coisas para lixá-los. Mas tudo o que eu encontro sempre quebra dentro de alguns dias.
Eu posso usar esse tesouro para lixá-los para sempre. Meng Hao apresentou para o gordo em torno da seita externa. Ele até se ofereceu para deixá-lo ficar com ele na caverna do imortal, mas o gordo recusou. Ele estava vivendo com um colega de quarto por muito tempo e estava ansioso para ter o seu próprio lugar na seita externa. Não importa o que Meng Hao dissesse, ele se recusou. Quando chegaram à sua casa, ele parecia completamente contente. Meng Hao não o pressionou. Quando a noite aprofundou-se, ele voltou para a caverna do imortal e sentou-se com as pernas cruzadas. O tempo voou e logo 3 meses se passaram. 2 meses antes, Meng Hao tinha reaberto a sua tenda pela zona pública de baixo nível. Talvez por causa do que tinha acontecido com Wang Tengfei, ninguém causou problemas para ele e logo seu negócio pegou novamente. Logo, ele acrescentou itens mágicos em suas ofertas e os negócios cresceram ainda mais. Mas agora, havia mais de uma pessoa no negócio. Ao seu lado estava um jovem gordo que constantemente lixava seus dentes com uma espada voadora. Ele tinha um bom senso para os negócios e constantemente estava vendendo mercadorias na zona pública. Logo, ele era a principal força no negócio. Com a cooperação de Meng Hao, que não podia entrar, eles fizeram um bom lucro. Um dia, quando o inverno havia chegado e flocos de neve encheram o ar, Meng Hao se sentou com as pernas cruzadas na borda do planalto, meditando. De repente, o gordo soltou um grito e agarrou uma pessoa, arrastando-o para Meng Hao. Meng Hao, olha quem é!